Os atletas do Inter se reapresentaram depois do empate sem gols contra a equipe do Novo Hamburgo. E no treinamento de reapresentação ficou claro e evidente o elenco curto que o Internacional possui. Uma atividade, mais uma vez, de 5 contra 5, que teve que contar com a presença do auxiliar técnico Sidney Lobo para que decorresse de uma melhor forma. No mercado de transferências, a direção ainda não avançou em contratações, mas renovou o contrato de Matheus Dias, jovem formado na base e que agora tem vínculo até o final de 2027. Enquanto isso, pretende, com uma data marcada, avançar no mercado de transferências. Bruno Mendes é uma das possibilidades e a direção do Internacional monitora o nome do zagueiro uruguaio que fez sucesso em sua passagem pelo Inter ainda no ano passado. Enquanto isso, o nome de Charles Arangues é especulado, mas não mais no Inter, e sim no Santos. Esse é o Diário do Inter KTO de segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu nessa segunda-feira no Noticiário Colorado. E eu começo falando da reapresentação que aconteceu na tarde desta segunda-feira, depois do empate em 0-0 contra a equipe do Novo Hamburgo no Estádio do Vale. Os jogadores titulares que atuaram contra o Novo Hamburgo fizeram um trabalho na academia, enquanto aqueles que não atuaram os 90 minutos fizeram um trabalho no gramado. E aí ficou claro mais uma vez o quanto o elenco do Inter está curto no momento. O próprio Mano Menezes já admitiu na entrevista coletiva: olha, o elenco do Inter neste momento está enxuto. E enxuto o suficiente para dar a Mano Menezes dificuldades para trabalhar no dia a dia. Presta atenção nisso. Os jogadores titulares, como eu falei, ficaram fazendo trabalho regenerativo. Afinal, jogaram ontem uma partida desgastante em um gramado ruim contra a equipe do Novo Hamburgo. Aqueles que não atuaram por grande parte do jogo fizeram um trabalho complementar. Fizeram um trabalho que normalmente o Mano Menezes coloca um treinamento coletivo para dar ritmo de jogo para os jogadores. Mas não tem como fazer trabalho coletivo, porque não tem jogador suficiente. Eram 10 atletas apenas à disposição de Mano para o treinamento de hoje. Não dava para completar, mal dava para completar um time com 10 jogadores de linha. E aí o que o Mano fez? Dividiu em duas equipes. Em uma delas a defesa: Bustos, Igor Gomes, Felipe Mota, Tauan Lara e Matheus Dias. No outro, o ataque: Johnny, Lucas Ramos, Estevão, Maurício e Luca. 5 contra 5. E aí, vocês estão vendo a imagem do treinamento, o Sidney Lobo teve que atacar como uma espécie de primeiro volante do time que atacava. Ele lançava a bola, o zagueiro cortava, depois ele participava do jogo dando opções e completando, de certa forma, o treinamento. É claro que ele não era um jogador treinando, ele estava comandando a atividade, mas ele teve que participar ativamente como primeiro volante do time que atacava o adversário. E esse treinamento ele mostra exatamente o quanto o Inter está com o elenco curto. A gente tem falado das vantagens disso. O Inter tem uma folha salarial que ela está baixa, na casa dos 6 milhões de reais, mas a folha salarial baixa significa um elenco curto e que está dando dificuldades para o Mano de trabalhar. Tem um detalhe nisso: o time sub-20 do Internacional estava de férias depois da Copinha e voltou exatamente nessa segunda-feira. A expectativa é que nas próximas semanas, nos próximos dias, os jogadores do sub-20 completem os treinamentos do time principal, uma prática recorrente. Aí não vai ficar faltando tanto jogador assim para treinar. Mas vamos para os próximos assuntos, porque nesta segunda-feira também o Internacional oficializou a renovação contratual de Matheus Dias, tá? Volante que tinha contrato de base, ganhava em torno de 15 mil reais por mês, vinha sendo um dos destaques do time sub-20, subiu por profissional e está sendo bastante utilizado pelo técnico Mano Menezes. E agora conseguiu ampliar o seu contrato até dezembro de 2027. O André Cury, que é o empresário do Matheus Dias, até havia dado uma dica para o jogador: olha, não renova agora, isso na virada do ano, não renova agora, espera, joga uns 2 ou 3 jogos, para eles verem que tu tem nível de titularidade, que aí tu vai renovar por um salário maior. E foi esse o plano. Matheus Dias jogou, não é titular absoluto do Internacional, mas se consolida com certeza como uma ótima alternativa para Mano Menezes na temporada. E com isso conseguiu uma boa valorização salarial. Eu não tenho detalhes de quanto o Matheus Dias ele vai ganhar, mas o Inter fez uma importante valorização deste jogador, que é uma das joias que o Inter possui vindo da categoria de base, tá? Outro assunto que eu quero
e aí já entrando no mercado de transferências de fato, é falar sobre Bruno Mendes. A informação ela é do Felipe Duarte, repórter da Rádio Gaúcha, meu colega. O Felipe Duarte apurou que o Internacional está monitorando a situação do Bruno Mendes e que existe uma possibilidade do Inter, na metade do ano, assinar um pré-contrato com o jogador que tem vínculo até o final deste ano de 2023 com a equipe do Corinthians. No Corinthians ele vem sendo utilizado, mas não é titular. Balbuena e Gil formam a dupla de zaga da equipe corintiana. O Bruno Mendes joga às vezes como zagueiro, às vezes como lateral direito. É um jogador que é utilizado pelo técnico, mas não é titular absoluto. E gostaria de voltar ao Internacional. Por isso, o Inter está monitorando e talvez, se não der para permanecer o Vitão, o que não é a tendência, a direção está bem otimista quanto à possibilidade de permanência do Vitão, o Bruno Mendes possa vir a ser uma alternativa interessante para o Internacional. Na tarde desta segunda-feira, eu gravei um vídeo atualizando a busca colorada por reforços, tá? Porque tem algumas informações importantes. Algumas delas passadas pelo presidente Alessandro Barcelos em entrevista coletiva no gramado do Estádio do Vale no último domingo. A primeira delas, o Inter está tendo dificuldades para encontrar reforços na Europa. Segundo, o Inter tem um prazo, tá? E em off, a direção do Inter confirma que até o Grenal os jogadores devem estar aqui. O Inter deve buscar 3 jogadores até o Grenal. Um meia, um centroavante e um atacante de lado. E também as buscas que estão acontecendo, e especialmente para centroavante. Eu dou detalhes sobre isso aqui, é só clicar para assistir e ter um pouco mais de informações sobre como está a busca do Inter por reforços no mercado de transferências, tá? Eu quero atualizar agora Charles Arangues, que é um assunto sempre muito debatido no noticiário do Internacional. E de novo, o Charles Arangues está sendo especulado, mas calma, agora não é para o Internacional. Eu já disse, o Inter descarta o Charles Arangues até porque foi um nome vetado pelo Mano Menezes no ambiente do Beira-Rio. Mas no Santos se observa a possibilidade de contratar esse jogador, que é conhecido, obviamente, do Odair Hellmann. O Odair trabalhou com o Arangues no Internacional, não o Odair como técnico, mas o Odair como auxiliar técnico trabalhou com o Charles Arangues e conhece bem o jogador. Teria indicado ele para o Santos e o Santos estaria tentando a contratação do atleta que quer voltar para o futebol brasileiro. O Arangues vindo para o Santos, aí sim eu acho que encerra de uma vez qualquer tipo de especulação que a gente tenta até encerrar, e eu tenho informado aqui, olha, o Arangues não vem, mas sempre o nome dele é muito citado no bastidor e no vestiário do Internacional. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Olha só, 4 da tarde tem Mundial de Clubes, tá? Mundial de Clubes da FIFA. Flamengo e Al Hilal da Arábia Saudita. Odd do Flamengo 1.48. Odd do empate 4.5. Odd do Al Hilal 6. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!